A gente está aqui esse mês na igreja, na comunidade Batista Atos 29, vivendo o mês do Infinitamente Mais Células, falando do cuidado com vidas, do discipulado, do vida na vida. E a gente está aqui hoje, não sei para onde eu olho, mas eu estou olhando para vários lugares, e algum lugar, acho que estão pegando a gente. Para quem não me conhece, sou o pastor Davidson Bahia, aqui da comunidade Batista Atos 29, e eu estou com duas pessoas muito especiais aqui com a gente, com ministérios abençoados por esse mundo afora. Léo Matos, pastor Léo Matos, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, e David Heiker, de São Paulo, da Igreja Presbiteriana de Alphaville, que logo se tornará membro da... Estou brincando. Já foi batista, né? Migrei pra lá, já migrou para cá, voltar, né? Depois eu vou fazer uma proposta no LinkedIn para você, com certeza. A gente está aqui num bate-papo rápido com vocês, porque ter duas pessoas no mesmo tempo na nossa igreja, tão importantes com vocês e com a agenda tão cheia, para mim, foi igual um eclipse, um encontro que acontece só às vezes. Eu queria saber de vocês, o que é discipulado para vocês? Primeiramente, uma honra estar aqui com vocês, ainda mais falar de um assunto tão relevante, discipulado. Essa aqui é uma ordem de Jesus. Então, se somos discípulos, nós devemos fazer discípulos, porque ele não deu uma sugestão, ele não deu uma opinião, ele deu uma comissão. E eu enxergo o discipulado como uma jornada, uma condução das pessoas a Cristo. E para ser assim ainda mais cirúrgico, eu diria que se você vai discipular alguém, você deve levá-la até a cruz. Esse é o verdadeiro discipulado, é levar a pessoa ao fim dela mesma, é levar a pessoa à morte para o eu, a levar a pessoa a morrer para ela e a nascer, a viver uma vida com Cristo. Então, para mim, o discipulado, em poucas palavras, é levar as pessoas até a cruz, levar as pessoas até a Jesus, a morrer para ela e a viver para o plano de Deus. E se eu fosse acrescentar um pouco mais para finalizar minha fala e passar para o David aqui para elevar aqui o nível da nossa conversa, eu diria que também é levar a pessoa a ser um discípulo de Jesus. Então, levar a pessoa a amar a Jesus, a relacionar com Jesus, a ser parecido com Jesus e a servir a Jesus. Tem que ter Jesus no centro de tudo, do aspecto do discipulado. Maravilha, discipulado. Então, eu tenho dito ultimamente que a igreja ela é monotemática. A igreja ela só fala uma coisa, ela fala o evangelho. Quando a igreja tenta falar outra coisa, ela acaba se perdendo, né? Então a igreja precisa falar o evangelho e ela precisa fazer discípulo. Como o Léo falou, essa é a missão, esse é o objetivo, né? E tem um texto de Lucas 14, 25 a 26, que eu tenho pregado frequentemente, que diz assim, que Jesus olhava para as multidões e dizia... se você quer ser meu discípulo, se alguém vier a mim e quer ser meu discípulo, você precisa me amar mais que a sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu cônjuge e até a sua própria vida, porque senão você não pode ser meu discípulo. Então, primeiro, ele está falando com muita gente que o acompanhava, então era uma multidão de pessoas que comeram da multiplicação dos pães, pessoas que foram curadas, pessoas que viram demônios saírem, pessoas que foram beneficiadas, né, pelo ministério, eram pessoas que gostavam de Jesus, provavelmente, mas não eram discípulas, né? Não eram discípulos, elas seguiam Jesus fisicamente, mas não eram discípulos. E ele fala, se você quiser, você precisa me amar de uma determinada forma. Então a gente tem mania de falar assim, não, para ser discípulo de Jesus, eu preciso amar a Cristo. Mas não é um amor genérico, né? É um amor de uma forma que não é natural ao coração humano sozinho. Se depender só dos meus afetos, só das minhas vontades, eu não vou amar Jesus mais do que meu filho, eventualmente, mais do que meu pai ou minha esposa, ou certamente não vou amá-lo, se depender apenas do meu coração, mais do que a mim mesmo. E esse que é o trabalho do discipulado todo. O discipulado, toda a vida do discípulo é aprender a amar a Cristo mais do que a tudo,
mais do que a si mesmo, porque a gente sempre obedece o que ama mais. O que amarmos mais no coração será aquilo que determina o nosso agir, a nossa vida prática. Então, Jesus não pode ser discípulo de alguém que ama mais alguma coisa do que ele, porque esse lugar está ocupado. E é uma impossibilidade. Sem amá-lo desta forma, não há como ser discípulo, porque nós já somos discípulos de algo, que é um rival de Cristo no coração. Então, acho que é descer ao coração, perguntar para quem realmente nós vivemos, quem que a gente ama de fato, em que a gente confia para ser feliz, ser realizado. Então é esse processo discipulado que demora a vida toda, né? De imitação de Cristo. É isso aí. Uau! Que considerações finais vocês falariam para esse grande público, grandes seguidores que nós temos aqui no CBAtos 29, Campo Grande, Big Field, né? Isso, exatamente. Famosa Big Field. Que palavra vocês levariam para essa galera para fazer mais discipular? Uau! Eu vou aproveitar o embalo aqui do pastor Davi, o David, meu amigo. Só não pode chamar de Danilo, eu vi. Chama de Daniel, Danilo. Eu vou aproveitar o embalo dele e vou dizer que nós precisamos, então, ser discípulos. Em primeiro lugar, ser discípulo. Né? E ser discípulo, então, colocado aqui pelo pastor Davi, amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Amar o próximo também como a nós mesmos. Jesus, ele fala, então, se você não me amar, né, você não pode ser meu discípulo. E depois ele diz que se nós amarmos os outros como a nós mesmos, nós seremos conhecidos como discípulos. Então, ame o Senhor, ame o próximo. Também vou dizer, permaneça firme na palavra, porque se não permanecer firmes nas minhas palavras, diz Jesus, não pode ser meu discípulo. Também vou dizer, negue a si mesmo e tome a sua cruz, porque se não negar a si mesmo e tomar a cruz, não pode ser discípulo. Eu vou dizer também, renuncie tudo que possui, ou seja, viva uma vida simples, desapegada, desconectada no aspecto de enraizada aqui dessa terra para você se conectar no céu, porque Jesus não está falando que a gente não pode ter, mas que a gente não pode permitir que as coisas nos tenham. Então, renuncie tudo quanto possui e vou dizer, permaneça conectado nele, porque se não permanecer conectado nele, né, não vai ser um discípulo verdadeiro e, consequentemente, não vai frutificar, porque ele diz que o verdadeiro discípulo, ele gera muitos frutos. Então, ame ao Senhor, ame o próximo, permaneça na palavra, tome a sua cruz, renuncie tudo quanto possui e dê fruto ao estar conectado em Jesus. E assim, faça discípulos. Então, seja verdadeiro discípulo e faça discípulos. Viva esse estilo de vida do discipulado, porque sem dúvida esse é o nosso chamado. Deus te abençoe. Maravilha. Para terminar? Para terminar. Eu acho que é importante as pessoas se conscientizarem que elas são discípulos de alguma coisa, inevitavelmente. Porque se nós somos discípulos do que amamos mais, ou seja, nós sempre estamos seguindo aquilo que amamos. Pode ser ateu, a pessoa pode ser ateia, né? A pessoa ateia, ela ama alguma coisa e a vida dela refletirá isto. Portanto, é inevitável. A pergunta não é se nós vamos estar debaixo do Senhor, não é se nós vamos estar submissos a algo, é se nós estamos submissos àquilo que merece ser Senhor sobre nós. Então, existe alguma coisa controlando a nossa vida. Realmente é Cristo. Então, acho que o discípulo é aquele que vai confrontar os amores rivais do coração para alinhar com Cristo. Isso como eu estou falando, isso é um processo que demora a vida inteira, não é uma coisa simples. E é o agir da graça em nós, né? Não é a nossa força. Então, vai lá e vamos juntos. Estou muito grato a Deus pela sua vida, Léo, pela sua vida, David. E a galera aí que quiser ver as mensagens dele, só procurar aí nas redes sociais e também aqui no CBAtos 29, depois das ministrações deles aqui na igreja. Muito obrigado, Deus abençoe e vamos juntos fazer discípulos, ganhar Campo Grande, São Paulo, Belo Horizonte e as nações para o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus te surpreenda. Amém.